Olá pessoal, meu nome é Samir, Meu nome é Carol. sejam bem-vindos ao canal Six in Canada e nesse vídeo eu vou contar para vocês quanto que custou o nosso Plano Canadá. Lembrando que nós somos uma família de 6 pessoas e nesse vídeo você vai ficar sabendo de todos os custos que a gente teve para estar imigrando aqui para o Canadá. Mas se você tem uma família menor ou se você é solteiro, não se preocupe, você pode usar esses valores como base para o seu Plano Canadá também. Solta a vinheta. Então, pessoal, muita gente pergunta para nós quanto que custou nosso Plano Canadá, porque a gente sabe que são muitos detalhes, são custos, e se você não tiver experiência nenhuma, você não vai ter uma média de quanto você vai poder juntar para estar iniciando o teu plano. Mas nesse vídeo a gente vai contar tudo para vocês, com todos os detalhes, desde a emissão do passaporte até os últimos gastos que vocês vão ter até chegar aqui, para que você, dessa forma, não tenha nenhuma surpresa no meio do caminho e possa se planejar muito bem no seu plano no Canadá. Exatamente. Então fique até o final do vídeo que nós vamos pôr uma lista com o valor total de quanto que foi gasto no nosso plano e um valor individual. Assim você pode calcular para a sua família e ver quanto que vai ficar o teu plano Canadá. E o melhor de tudo isso é que a gente vai mostrar com tantos detalhes, e isso é um conteúdo exclusivo para vocês que são nossos inscritos, porque praticamente ninguém na internet mostra com tantos detalhes, porque não querem expor as suas vidas para a internet, e nós vamos fazer isso para vocês. Exatamente, sem censura. Porque, como o Samir disse, né, as pessoas colocam uma forma geral e a gente quer trazer para você o que realmente é, na prática. Isso. Então, se você gostou, deixa o like. E eu quero informar a vocês que neste vídeo teve gastos tanto em reais quanto em dólar canadense. Porque na hora que você vai iniciar a sua aplicação, muitas coisas são pagas em reais e outras você vai precisar pagar em dólar. Isso. E a gente vai deixar dessa forma porque é mais fácil você, quando você for assistir esse vídeo, utilizar a cotação do dólar canadense do dia para fazer o seu gasto, as suas expectativas. E para termos de informação, o dólar canadense no dia de hoje está custando R$4. Então vamos ao que interessa. O primeiro documento que você deve tirar para poder iniciar o seu plano Canadá é o passaporte. E no Brasil, hoje, ele custa em média de R$260. E como nós somos uma família de 6 pessoas, o total ficou em R$1.560. E como nós somos casados, a gente precisava também da certidão de casamento em inteiro teor, que custou R$250. E também foi necessário assinar alguns formulários impressos, que foi gastado na média de R$50. Outra etapa que vocês têm que considerar são as traduções, porque o Canadá ele só aceita os documentos ou em inglês ou em francês. Então você precisa que todos os seus documentos sejam traduzidos. E para solicitar o seu visto, você vai precisar traduzir dezenas de documentos, desde certidões de nascimento, certidões de casamento, declarações escolares, históricos escolares, comprovações de renda, comprovação de extrato de banco, diversos outros documentos que a gente vai citar para vocês agora, mas no total, para nossa família, a gente gastou R$2.400. Lembrando que esse valor é de uma família de 6 pessoas. Caso você for fazer de forma individual, sai R$400 por pessoa. E as nossas traduções só ficaram baratos desse jeito porque a gente utilizou o e-Traduções, que é o site mais barato e confiável que faz tradução juramentada que a gente encontrou na internet. E o legal é que os nossos inscritos estão entrando em contato para dizer a mesma coisa, o quanto está sendo barato e rápido todo o processo de tradução dos documentos. E eu digo isso com propriedade porque eu fiz diversos orçamentos com outros lugares também, e esses orçamentos ficaram mais de R$3.000 e eu cheguei a encontrar orçamentos de até R$8.000 para os mesmos documentos. Então, se você usar o cupom Six in Canada, você consegue 5% de desconto nas suas traduções. E nós deixamos o link na descrição desse vídeo. Então, ok, você tirou seus passaportes, fez as traduções de todos esses documentos, agora é a hora de você escolher o seu tipo de visto e aplicar para ele. Por exemplo, eu apliquei para o Working Holiday Visa, e nesse programa eu gastei $272 apenas com o visto. E o meu tipo de visto é o Spouse Open Work Permit, que é o visto para cônjuge, né, associado ao visto do Samir. E ele saiu por $155, porém eu tive que aplicar 2 vezes, então esse valor saiu por $310 canadenses. Mas nós temos 4 filhos e a gente aplicou para eles também. Por exemplo, só o do visto das meninas, que são as menores, a gente aplicou 2 vezes para cada uma delas para o visto de visitante. Lembrando que cada vez que você aplica para o visto de visitante são $100, então para as duas no total foi $400 canadenses. Agora para os meninos a gente teve 3 aplicações. A primeira foi visto de visitante, $100,
A gente aplicou novamente para visto de visitante, porque foi negado pela primeira vez, então mais $100 cada um. E pela terceira vez nós aplicamos corretamente para o visto de estudante, que foi $150, gerando um total de $700. Então, no total, a gente gastou só com vistos $1.682 canadenses. Uma família de 6 pessoas. Mas esse valor só ficou tão alto porque a gente teve o nosso visto negado 2 vezes e cada vez que a gente aplica tem que pagar essa taxa novamente. E se você chegou agora no canal, você não sabe o histórico do porquê esse visto foi negado, a gente fez um vídeo explicando com mais detalhes e tá aqui no card. Mas só para vocês terem uma ideia, ele foi negado pela primeira vez por uma falta de condição financeira. Eu não expliquei com tantos detalhes qual é a condição financeira da nossa família e como que a gente iria se sustentar aqui. Então esse foi o nosso erro, ele foi negado dessa vez. Se vocês tiverem mais interesse, podem visitar esse vídeo que tem todos os detalhes lá. Então depois disso, o meu visto das meninas foi aprovado, porém o visto dos meninos foi negado. Por um motivo, a gente aplicou para as 4 crianças como visto de visitante. Só que com crianças a partir de 5 anos de idade tem que ser aplicado o visto de estudante. Então, por isso, o visto dos meninos foi negado. Então, a gente teve que aplicar mais uma vez, ou seja, mais um gasto para o nosso Plano Canadá. Então, aplicando agora pela terceira vez o visto dos meninos, graças a Deus ele foi aprovado. E se você não quiser passar por toda essa frustração que a gente passou, eu recomendo que você procure uma assessoria de imigração certificada pelo governo canadense. Uma assessoria confiável. E no mercado existem poucas opções. E a opção que eu recomendo para vocês que são nossos inscritos é a Go North. A Go North, ela dá atenção do seu processo do começo ao fim. Eles são super atenciosos e eu recomendo muito que vocês procurem eles. Porque nós procuramos e conseguimos uma parceria com eles que vão dar para vocês, que são nossos inscritos, 10% de desconto para vistos e imigração. Então, vale muito a pena vocês conferirem e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Isso é muito importante, pessoal, porque imagine assim, eu como mãe, eu tive que deixar meus filhos no Brasil, depois eu tive que voltar a pegar eles, foi um gasto muito grande, a gente vai contar todos os detalhes para vocês nesse vídeo, então vale muito a pena você entregar o teu Plano Canadá nas mãos das pessoas que realmente saibam o que estão fazendo. Um outro detalhe muito importante é que o Working Holiday Visa, que foi o visto que eu apliquei, requer um seguro viagem com validade de 2 anos. E o seguro viagem com essa validade acaba sendo um pouco caro. Por exemplo, o seguro mais barato que eu encontrei foi $1.200 canadenses. Então, se vocês querem saber sobre todos os tipos de vistos que existem para brasileiros estar imigrando aqui para o Canadá, nós temos uma playlist completa que vale a pena vocês visitarem. Vou deixar aqui na descrição dos vídeos e também aqui nos cards. Dá um pulinho lá, o Samir dá detalhes de todos os vistos, gente. É muito legal e assim você já fica a par de qual tipo de visto vai fazer parte do teu perfil. E agora que você já sabe qual é o seu visto e fez a aplicação pagando essa taxa de entrada que a gente acabou de explicar, eles vão te convidar para fazer a biometria a depender de qual visto que for. Por exemplo, se você fez um visto de estudante ou de trabalho, a biometria é obrigatória. Agora, se você fez um visto de visitante, eles podem não te chamar para fazer a biometria. Outro detalhe é que a biometria é só para adultos. Então, se você tem uma criança que aplicou para o visto de estudo, você não vai ter esse gasto. E o preço da biometria é de $85. Então, como foi 2 adultos aplicando, o valor total foi de $170 canadenses. Mas então, pessoal, a biometria só é realizada em algumas cidades no Brasil, não são em todas. Então você tem que se planejar para estar indo até lá para fazer a biometria. E normalmente isso requer gasto, deslocamento, hotel. Para nós gastamos R$600 por pessoa, que dá o equivalente de R$1.200 no total. Então vamos retomar, pessoal. Você tirou teu passaporte, traduziu seus documentos, escolheu seu tipo de visto, fez a biometria, agora é a parte do exame médico. O exame médico ele funciona de dois jeitos. Ou você faz ele antes de aplicar para o visto, porque ele tem validade de 1 ano, ou você espera a carta recebida da imigração para estar indo fazer este exame. E eu quero lembrar que a gente tem um vídeo completo sobre exame médicos, eu vou deixar aqui na descrição, no card para vocês. Vale a pena você ir lá e ver, porque lá a gente fala detalhe. Quem pode fazer, criança, quais tipos de exames tem, enfim, tá completinho, dá uma olhada que vale a pena. Então, a depender da idade da criança, eles podem solicitar alguns exames específicos. Então, para facilitar as contas, vamos considerar que nós gastamos R$800 por pessoa em cada exame médico. Então, como somos uma família de 6 pessoas, gastamos R$4.800. E outra coisa, gente, os exames médicos, os valores, ele vai depender de clínica para clínica, mas a média que a gente calculou, para vocês terem uma ideia do que a gente gastou, é exatamente essa.
Outro detalhe importante é que como o nosso processo foi muito longo, porque nós tivemos o visto negado várias vezes, nós tivemos que refazer o exame médico dos meninos porque a validade deles de 1 ano expirou no meio do caminho. Então eles solicitaram uma reavaliação médica, então tivemos que gastar mais 2 vezes, uma para cada um, R$800 no total de R$1.600. Então, maravilha, você enviou outro exame médico, ele foi aprovado, na sequência seu visto foi aprovado e você acha que finalizou os gastos? Não, pessoal. Vai ter que enviar o seu passaporte para o VAC. Você pode enviar de 2 formas, ou pessoalmente ou por correio. Aí vai da condição do teu bolso. Pessoalmente você vai gastar com passagens, hotéis, dentre outras coisas. E por correio ele demora mais, é claro, só que aí o gasto é um pouco menor. Certo, considerando que vocês enviem os passaportes por correio, vocês vão gastar em média R$180 por passaporte. Isso já considerando as taxas de entrega do correio de ida e volta e a taxa também do VAC. Então no total nós gastamos R$900 de passaportes. Vale também ressaltar, pessoal, que a gente tem um vídeo falando sobre o envio de passaporte, eu vou pôr aqui nos cards para vocês, e é importante para vocês entenderem esse valor. Então com o passaporte em mãos, agora sim você pode comprar as suas passagens. E eu vou contar a história da nossa, para que vocês entendam o porquê que ficou tão alto o custo da nossa viagem. Primeiro, o Samir chegou no Canadá, então ele teve o gasto da passagem dele. Depois, eu e as meninas viemos por Canadá, porque o nosso visto ele tinha uma data de validade, então a gente precisou vir às pressas. Então, a primeira passagem que teve a gente comprou para estar vindo. E depois, os meninos ficaram no Brasil, né? Eu tive que voltar para buscar eles, em média de 2 meses estando no Canadá. Então eu precisei gastar com uma passagem para mim de ida e volta, mais 2 passagens para os meninos só de vinda aqui para o Canadá. Então a gente considerou, para facilitar as contas, que o valor que a gente gastou por trecho por pessoa foi de R$3.500. E se a gente fosse considerar que esse gasto é para uma família de 6 pessoas, o total seria R$21 mil. Mas como a Carol teve que voltar para o Brasil para trazer os meninos e vir para cá, são 2 trechos a mais, então ela teve que gastar R$7 mil a mais com passagem, fazendo com que o nosso valor total de viagem foi de R$28 mil. Então esse foi todos os nossos custos do nosso Plano Canadá e a tabela com o valor total vai ficar aqui do lado desse vídeo. Então o valor total que a gente gastou em todo o nosso Plano Canadá foi de $3.050 canadenses mais R$40.760. Então, arredondando para vocês, quanto que vai custar o seu Plano Canadá? Vai ser mais ou menos $500 canadenses mais R$6.800. Aí esse valor você pode multiplicar por membro da tua família e você vai ter o valor total do Plano Canadá de vocês. Lembrando que, quando for fazer a conversão do dólar para o real, veja a cotação do dólar no dia. Mas como vocês viram, a nossa história passou por vários perrengues. Pode ser que você não passe por todos esses desafios, como nós passamos, porque nós estamos fornecendo para vocês todas as dicas para vocês não cometerem os mesmos erros. Mas se isso acontecer, não se desespere, isso faz parte do aprendizado, faz parte do percurso e com certeza vocês vão dar muito mais valor quando vocês chegarem aqui. E agora eu vou dar uma dica muito importante para vocês. Além desse gasto que vocês vão ter com o seu Plano Canadá, é recomendado que vocês venham para cá com um dinheiro suficiente para ficarem até 3 meses sem trabalhar, porque pode ser que você leve todo esse tempo para arrumar o seu primeiro emprego. Mas caso você arrume o seu primeiro emprego antes de 3 meses, isso é muito bom, você vai utilizar esse dinheiro para outros fins. Então eu recomendo que se você é uma pessoa solteira e está vindo para cá, reserve pelo menos $6.000 canadenses para você sobreviver nesse período. Agora, se você vier com sua família para cá, esse valor pode aumentar, a depender, é claro, de qual o seu custo de vida. Mas graças a Deus eu não precisei utilizar esse dinheiro que eu trouxe como reserva e utilizei esse dinheiro para um outro fim. Comprei o meu primeiro carro. Eu vou deixar aqui no card o vídeo explicando para vocês como vocês podem comprar o seu primeiro carro. Então é isso, pessoal. Eu espero que essas informações ajudem vocês a criar o teu Plano Canadá, a se prepararem financeiramente e que Deus abençoe a semana de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.